Deus já tem falado muito ao meu coração. Eu sempre estudei o Sermão da Montanha, mas essa está sendo a primeira vez que eu estou estudando para mim, para me ajudar na minha vida pessoal. E cada lição que eu preparo, eu me sinto um pouco menor do que antes. Interessante isso, né? Eu percebo como que eu estou em falta. Deus, ele pesou o rei Belsazar na balança e disse que o rei foi encontrado em falta. E se Deus me pesasse, iria me encontrar em falta também, principalmente diante do Sermão da Montanha. Impossível que um homem tenha escrito a Bíblia, principalmente o Sermão da Montanha. É divino, é muito espiritual mesmo. Então, antes da gente entrar na lição de hoje, eu vou fazer um pequeno quiz. Sempre faço um quiz com a igreja, né? E hoje eu vou fazer um quiz com a nossa igreja. Vou começar com o irmão Kiko. Ele é um dos melhores que tem para responder perguntas aqui na igreja. Kiko, no capítulo 5 de Mateus, Jesus falou sobre as qualidades, as características dos cidadãos do reino. Me dê só uma delas. São várias. Eu só preciso de uma. Uma das marcas do cidadão do reino. Fiel é uma aplicação. Mas lembra dos textos que começam: bem-aventurados os pacificadores. Então, o cidadão do reino é alguém pacífico e que consegue harmonizar o ambiente. Ele não é intrigante, né, Maria? Ele não caça problemas, ele resolve problemas. Então tá, Maria, me dê uma segunda qualidade do cidadão do reino, Maria. Bem-aventurados os humildes, os mansos, né? Seria o sinônimo. As pessoas que não pensam além do que convém delas, e elas se contentam com as coisas simples e humildes. Verdade, esse é uma das qualidades. Agora, mais uma qualidade. Deixe-me ver. Irmão Lucas, mais uma das qualidades. Misericordiosos, né? Misericordiosos. Não vingativos, né? Mas pessoas que amam, mesmo quando elas levam prejuízo. Tá bom. Também no capítulo 5, Jesus falou sobre algumas recompensas que ele daria para os cidadãos do reino. Você se lembra de algumas dessas recompensas? Serão consolados, verão a Deus, dos tais é o reino dos céus. Então, além de qualidades, recompensas. Agora vamos entrar no capítulo 6, e já entramos, né? Nas últimas aulas nós falamos sobre esmolas, jejum, oração. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre o terrível pecado de materialismo. Pode colocar os slides. O terrível pecado de materialismo. Vamos nos colocar em pé e fazer essa leitura. Mateus 6, 19 a 24. A igreja poderia ler comigo? Aí todo mundo acorda, todo mundo desperta. Pode colocar os versículos na tela, aí os irmãos podem ler comigo, tá bom? Todos juntos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém. Podem se assentar.
Muito bem. Podem vir aqui para frente, irmão Cleto, dona Grace. Hoje eu consegui trazer o pessoal para os primeiros bancos. Estou feliz com isso. No capítulo 5, o Sermão da Montanha tratou do nosso relacionamento horizontal para com os homens, horizontal para com o nosso próximo. Agora no capítulo 6, Jesus expandiu seus ensinamentos para falar do nosso relacionamento vertical para com Deus. Exatamente como aconteceu com os 10 mandamentos de Moisés. Talvez você não soubesse disso, mas a primeira tábua da lei continha os mandamentos para com Deus. E a segunda tábua continha os mandamentos para com os homens. Por isso que é muito importante você estar bem com os homens para estar bem com Deus. E estar bem com Deus para estar bem com os homens. O Sermão da Montanha está fazendo exatamente isso. Portanto, tanto os 10 mandamentos como o Sermão da Montanha podem ser resumidos da seguinte maneira: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós nos esquecemos, dessa expressão, e ao teu próximo como a ti mesmo. E não é à toa que Jesus disse, Márcio, que todas as leis e todos os profetas se resumem nesses 2 pequenos mandamentos. Importantíssimo. Por isso uma igreja que critica, que difama, uma igreja que briga, uma igreja que se desentende, Cleto, não deveria ser igreja. Feche a porta, coloque uma placa Icabode e não atue mais como igreja. Porque toda a palavra de Deus se resume nesses 2 pequenos mandamentos. Os bens materiais fazem parte do nosso relacionamento para com Deus, bem como para os homens também. Haja vista que o dinheiro ainda continua sendo a razão principal por detrás das brigas, das contendas, das desavenças, da separação e do divórcio entre os casais no mundo inteiro. 70% das separações maritais tem a ver com dinheiro. Os outros 30% são outros problemas, mas 70%. Sobre os nossos bens materiais, Jesus ensina que é tudo uma questão de prioridade. O segredo não é o quanto você possui, mas o segredo é o quanto você gasta. Não é o quanto você gostaria de ter, mas é o quanto você realmente tem. Posso repetir essa expressão, essa frase, esse ensinamento? O segredo não é o quanto você possui, mas o quanto você gasta. Por exemplo, bem pode ser que o pastor Márcio, ele possui bem menos que o irmão Cleto. Bem pode ser. Mas em compensação, o pastor Márcio pode estar gastando melhor o que ele tem do que o irmão Cleto. E apesar de que o irmão Cleto tem mais que o pastor Márcio é mais feliz, é mais organizado, é mais equilibrado. Quantos estão entendendo isso? Porque o segredo não é o quanto você tem, o segredo é o quanto você gasta. Sempre foi esse o segredo, não é, Walter? Não só na vida individual, mas na vida empresarial também. É o quanto você gasta. Então, nessa cobiça desenfreada, em busca do poder e do dinheiro, a Bíblia ensina que existe muita destruição. Não sou eu, a Bíblia afirma que existe muita destruição. Veja, 1 Timóteo 6,10. Todos juntos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia não exagera quando diz que o amor ao poder, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Observe o que está acontecendo na política. Observe o que está acontecendo na religião.
E você sabe que por detrás de toda decadência política e religiosa, jaz o amor ao poder, amor ao dinheiro. Não seria exagero, então, afirmar que todas as calamidades que enfrentamos neste mundo, quer seja na área da saúde, da segurança, da educação, advém do nosso amor para com o dinheiro. Por isso o dinheiro, ou os bens materiais, são tratados por Jesus como um ídolo, como uma falsa religião, como objeto de idolatria na vida dos seres humanos. Para se converter desse pecado, amor ao dinheiro, Jesus disse que precisamos seguir uma lista de prioridades. Caso contrário, o amor ao dinheiro irá nos vencer. Abraham Lincoln disse: meu pai me ensinou a trabalhar, mas não me ensinou a amar o trabalho. Profundo, né? O meu pai me ensinou a trabalhar, mas não a amar o trabalho. Por quê? Porque nós amamos a Deus, amém, irmãos? É a Deus que nós amamos. Então, Jesus ensinou em primeiro lugar, e que bênção, nós estamos aprendendo sobre isso no mês de missões. Ele ensinou em primeiro lugar, Dorothy, mas ajuntai tesouros onde? No céu. Ele disse no verso 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Você está acompanhando o noticiário? Veja o que aconteceu nas Filipinas. Cleto me mandou um vídeo. Veja o que aconteceu lá em Marrocos, o que aconteceu também na Líbia, e recentemente o que aconteceu no sul do nosso país. Catástrofes naturais que destruíram vidas e destruíram muitos bens materiais, como Jesus afirma. Jesus não está dizendo que eu e você não podemos possuir bens materiais. Ele está simplesmente dizendo que esses bens são passageiros, assim como a nossa vida é passageira também. Você se lembra de um famoso âncora da CNN internacional? Ele era um repórter renomado nos Estados Unidos. O nome dele era Larry King. E o Larry King, ele era um dos jornalistas mais importantes da América. E ele morreu com 87 anos de idade. Antes de morrer, ele havia entrevistado pessoalmente mais de 50 mil celebridades. Isso não é pouco. Alguém perguntou para ele certa vez quem ele mais gostaria de ter entrevistado na vida, e ele disse, se pudesse, Jesus Cristo. Claro que ele não pôde entrevistar Jesus Cristo, mas ele entrevistou mais de 50 mil celebridades, e nos 3 últimos anos da vida, ele passou a entrevistar pregadores do Evangelho. Ele convidou, dentre muitos pregadores, o evangelista Billy Graham, algumas vezes para vir no seu show, e ele fazia perguntas de cunho pessoal para o reverendo Billy Graham. Ele convidou o presidente da universidade onde eu estudei 3 vezes. O Dr. Bob Jones III foi 3 vezes entrevistado no programa do Larry King. E aí o Dr. Bob perguntou para ele nos bastidores, Larry, eu tenho observado que nos últimos tempos você tem convidado muitos evangélicos para entrevistas. Qual a razão? Por que você tem feito isso? E o Larry King respondeu, Dr. Bob, conforme eu estou ficando mais velho, eu estou me dando por conta da minha mortalidade. Eu percebo que a morte está se aproximando de mim e eu quero saber para onde eu vou após a minha morte. Agora ele sabe. Se ele foi para o céu, ele já entrevistou o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas se ele foi para o inferno, ele já entrevistou o próprio Satanás. As 50 mil entrevistas já ficaram para trás. Larry King agora só tem a eternidade diante dele. Por isso Jesus nos deu os seguintes ensinamentos sobre os nossos bens materiais. Ele ensinou, primeiro, no céu e não na terra. Jesus mencionou
a ação da natureza, e nós temos visto isso, bem como do próprio homem na destruição dos nossos bens materiais, traça e ferrugem de um lado e ladrões tirando o que nós temos do outro. Meus irmãos, nós evitamos falar de política aqui na igreja, mas há certos exemplos que nós não podemos deixar de mencionar. Você se lembra que, aproveitando-se do enorme número de mortes pela pandemia do novo coronavírus, só aqui no Brasil foram mais de 700 mil pessoas que morreram por causa desse vírus. Vários estados brasileiros fizeram questão de aumentar um imposto chamado de ITCMD. Já ouviu falar desse imposto, Márcio? Você tem que lidar com ele todos os dias. ITCMD é Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doações, que incide na herança e transferência de bens. Então, como havia muitas pessoas morrendo, os governadores não perderam tempo e aumentaram o índice deste imposto para colocar mais dinheiro no cofre. O falecido, além de não levar absolutamente nada com ele, porque não leva, ainda perdia de 4% a 8% de todos os bens materiais que ele havia deixado. Então, quantos concordam que Jesus tem razão? Amém, irmãos? Por outro lado, as traças e ferrugem e os ladrões jamais entrarão no nosso lar celestial. Jesus não é contra o ajuntamento de tesouros, mas ele deixa claro que o lugar mais seguro para juntá-los é no céu. Nós sabemos de famílias que perderam toda a herança deixada pelo pai, pois não tinham, Márcio, como pagar este imposto. A herança foi deixada, mas eles não tinham dinheiro para pagar o imposto da transferência, e ao mesmo tempo não podiam vender e não podiam transferir o patrimônio antes de pagar por esse imposto. Então, como saber se hoje nós estamos investindo no céu ou aqui na terra? Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o nosso coração, amor, afeição, estiver nos bens materiais, iremos nos decepcionar, mais cedo ou mais tarde. Iremos perdê-los ou para os ladrões ou para a nossa própria morte. Eu me lembro que durante o plano Collor, um dia antes de confiscar o nosso dinheiro, um dia antes, um casal de missionários vendeu a casa deles. Uma casa de classe média, num bairro aqui de Ribeirão Preto, de classe média alta. Venderam a casa um dia antes do plano Collor. O dinheiro foi para a conta deles. Na manhã seguinte, o dinheiro tinha sido confiscado. Em seguida, o nosso dinheiro sofreu uma super desvalorização. Lembram-se disso? E o dinheiro da casa não valia mais nada. Não dava para comprar nem mais 2 metros de lote. Eles simplesmente perderam a casa, deram a casa de graça. Mas sabe o que o pai de família disse? O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nos próximos 20 anos, eles tiveram que pagar aluguel. Quantos de vocês teriam tido a mesma atitude? O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembro de um outro empresário, que quando o dinheiro dele foi confiscado, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Sorte minha, porque a viúva dele nos deu na época uma oferta para ajudar no meu casamento. Morreu porque o dinheiro dele foi confiscado. Então a nossa felicidade depende muito das nossas afeições e das nossas prioridades. Aqui na igreja nós ensinamos qual que é a lista das nossas prioridades. Vocês podem recitar comigo? Bem alto. Deus, família, igreja,
trabalho e lazer. E quando nós invertemos esta lista de prioridades, estamos fadados ao fracasso. E Jesus também nos pergunta e nos ensina como podemos ajuntar tesouros no céu. Primeiramente, garantindo que nós realmente iremos para o céu. Quantos aqui têm certeza da salvação? Digo amém. Amém. Se você não tem essa certeza, fale com um de nós. Nós iremos lhe mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, como você pode ser salvo. Mas não é justo que você conviva conosco durante todo esse tempo e você mesmo não tenha certeza da sua salvação. Tenha certeza que você vai para o céu, porque o maior tesouro que você possui é a sua alma. Não adianta nada investir no banco celestial, mas sem primeiro ser cliente do banco. Me faz lembrar daquele pai francês que pagou a faculdade adiantada para o filho nos Estados Unidos. Mandou o dinheiro dos 4 anos. Mas na hora que o filho foi pegar o visto de estudante, o consulado americano, por alguma razão, não lhe concedeu. E o consulado pode rejeitar o visto de qualquer pessoa sem precisar dar uma explicação. O visto não lhe foi concedido. Ele havia pago todo o curso, mas não pôde usufruir do curso. Perdeu o mané. E isso pode acontecer com os seres humanos que estão praticando boas obras, que estão investindo no reino de Deus, mas ainda não são salvos. E não sabem para onde vão após a morte. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, uma das marcas da salvação é fazer a vontade de Deus. Mas uma vez convictos da nossa salvação, eu sei que sou salvo, aí há muitos investimentos que podemos fazer, visando a nossa eternidade. E o primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é o nosso dízimo. O primeiro investimento que fazemos é entregar pelo menos 10% do que nós ganhamos de Deus, do que nós recebemos de Deus, e usar aqueles 10% para investir na casa de Deus, na obra de Deus e na nossa igreja local, que é o lugar que nós frequentamos, apoiamos com as nossas vidas. Veja só a trajetória do dízimo na Bíblia, desde que começou até os dias de hoje. Começou com ação de graças. Em Gênesis 14, 20, quando Abraão reconheceu que Deus era o possuidor dos céus e da terra, e pela primeira vez lhe deu o dízimo de tudo, foi pura ação de graças. Depois, transformou-se em imposto ajuizado por Deus. Aí, começou a fazer parte da própria lei de Moisés. Aí, no Novo Testamento, voltou a ser voluntário, amém? Por isso que ninguém aqui é obrigado a dá-lo. Os pastores não ficam nem sabendo quem são os dizimistas, porque é algo completamente entre você e Deus. Então, o dízimo não foi abolido, viu, Jailson? Mas, com certeza, ele voltou a ser voluntário. Totalmente entre você e Deus. Olha o que a Bíblia diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então o dízimo nunca deixou de existir, mas voltou a ser o que era antes, voluntário, ação de graça. E todas as vezes que você entrega o seu dízimo, você está investindo na sua eternidade. E além do dízimo, outra forma de investir para a eternidade é através das ofertas missionárias. Nós estamos falando sobre isso neste mês. Nós vamos renovar a nossa promessa de fé agora, no dia 1º de outubro. Se o casal, cada um trabalha e recebe o seu salário, pode fazer 2 promessas de fé separadamente. É o caso do Márcio e da Vânia. É o caso da Cíntia, do Carlos. É o caso do Jailson, da Cláudia.
É o caso do Cleto, da Grace. É o caso da Maria Emília, do Paulo. São casais que trabalham individualmente, recebem seus salários individualmente. Então podem fazer uma promessa individualmente. No meu caso, com a dona Raquel, a nossa promessa já é coletiva, porque nós recebemos juntos. Quantos estão entendendo isso? O nosso dízimo também é coletivo, porque nós recebemos juntos. Se alguém estiver curioso sobre a Cíntia, é porque ela dá aulas de inglês. Agora, veja como que funciona a nossa oferta missionária. Ofertamos todos os meses pela fé. Missionários recebem a nossa ajuda para a sobrevivência deles no campo. Projetos são executados, almas são salvas e mais igrejas como a nossa são implantadas. Jesus disse que precisamos usar os nossos bens materiais para levarmos amigos para o céu. Veja o versículo Lucas 16:9. E eu vos digo, granjeai amigos com o quê? As riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eis aqui então o valor de missões. Quando ajudamos os pobres e necessitados também da nossa igreja, nós também estamos ajuntando tesouros no céu. Veja o que Paulo disse, Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por isso praticamos o ministério de cestas básicas. Quando alguém nos fala, pastor, tem uma família necessitada, nós imediatamente providenciamos uma cesta básica. E também o aviamento de receitas médicas, para quem realmente precisa, em nosso meio. Muito bem, então, nós estamos verificando como investir o nosso tesouro nos bens eternos. Aí Jesus ensina, a partir do verso 22, que a candeia do corpo são os olhos. Você cuida bem dos seus olhos? Uma vez por ano eu vou ao médico examinar os meus olhos, e ele sempre mede a pressão ocular, para ver se nós não estamos desenvolvendo glaucoma, uma doença silenciosa, E além disso ele verifica também o fundo dos olhos, e através de um bom exame de fundo de olho, ele pode até detectar se nós estamos desenvolvendo a diabetes, não é, Cleto? E até outras doenças. Então, esse exame é muito importante. E a gente nunca para pensar na importância da visão até começar a perdê-la. Eu nunca percebi o quanto a visão é importante até começar com a presbiopia. Sabe o que é presbiopia, dona Nara? É doença de velho. Tá bom? É doença de velho, mas vai ter. Porque na vida você só tem duas opções: ficar velho ou morrer. Então, presbiopia é doença de velho. Já viu o pastor Carlos Johnson? Cada vez mais, o que ele está fazendo com o cantor cristão? Daqui a pouco não tem mais braço. Aí o vaidoso é obrigado a usar óculos. Agora ele vai para o piano e tira o óculos e coloca. Depois coloca de volta no bolso. Eu estou tão feliz que ele está usando óculos. Eu estou tão feliz que já vi 1 ou 2 cabelos brancos nele. É verdade, Cíntia. Não é justo, a gente ter cabelo branco e ele não. Então, é doença de velho, você vai enfraquecendo o cristalino dos olhos e você não vai enxergando de perto. Tá bom? Milagre. Milagre. Para com isso, viu? É melhor você ser estudado. Alguém precisa ver o que aconteceu com o João.
Muito bem, voltando ao nosso assunto, veja o que você e eu podemos fazer sobre os olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, ele gostava de usar metáforas para ensinar verdades espirituais. Os nossos olhos representam o caminho para as nossas almas. Então, para que haja luz, precisamos escolher bem o nosso caminho. O corpo seria a alma que vai receber dos olhos a luz ou as trevas, dependendo das nossas escolhas. Então, se fosse hoje em dia, melhor dizendo, Jesus teria escolhido não os olhos, mas eu acho que ele teria escolhido o computador para ilustrar este ensinamento. Por que o computador? Porque tem uma expressão em inglês, trash in, trash out. Em português, se entra lixo, sai o quê? Então, se eu estou colocando lixo dentro do meu corpo através dos meus olhos, o que vai sair do meu corpo? Lixo. Porque o que entra em nós é importante para determinar o tipo de investimento que faremos durante a nossa vida. Jesus responde no verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso. Sempre fazemos decisões baseados, ou sempre iremos fazer decisões baseados no que pensamos e sentimos. Por isso é muito importante tomar cuidado com o que você pensa e com o que você sente. Na minha época de adolescente, as pregações do nosso pastor duravam mais de uma semana em nossos corações. Aliás, até hoje eu me lembro de muitas e muitas delas. Então ele pregava do púlpito e nós ficávamos vidrados com aquelas mensagens por mais de uma semana. Era muito comum se lembrar do título e do texto e dos pontos principais. E olha, não havia projeção, hein, gente? Era pura preleção e nada mais. Ou você anotava ou não anotava. Mas não havia projeções como nos dias de hoje. Mas uma semana depois, nós ainda lembrávamos. Hoje em dia, não. Nós já esquecemos o que foi falado no culto da igreja logo depois do último amém. Faça o teste hoje de manhã. Na hora que todo mundo estiver lá fora, pergunte para Maria, Maria, sobre o que o pastor Rômulo ensinou hoje na IBD e qual foi o texto que ele usou. O ponto de Jesus é este. O que permitimos entrar em nós é o que vai sair depois. E ninguém pode servir a dois mestres. Não tem jeito. Veja o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, e a palavra Mamon aqui é uma palavra aramaica, que significa poder. O Deus do poder, ou dinheiro, Deus da prosperidade, que é a mesma coisa. Então Jesus está dizendo, você não pode me servir e ao mesmo tempo servir ao poder, ao dinheiro, à prosperidade. Quem vai ser o mestre sobre a sua vida, você escolhe. Com Mamon, os nossos investimentos serão roubados e destruídos. Com Deus, os nossos investimentos irão nos acompanhar na eternidade. E como saber se você está servindo a Deus ou a Mamon nesta manhã? Certo cristão, ele teve um sonho que na verdade foi um pesadelo. Ele sonhou que Deus pegou todas as ofertas que ele estava dando para a igreja mensalmente. Deus pegou todas aquelas ofertas, somou todas elas e depois multiplicou por 10. E aí disse para o crente
que a partir daquele momento, aquela seria a quantia do seu salário. Todas as ofertas somadas, vezes 10, seria a quantia do seu salário. De repente, ele precisou devolver o carro financiado, cancelar o serviço de TV a cabo e teve que cancelar o plano de saúde. Isso tudo aconteceu no sonho dele. Mas, trazendo para a realidade, se Deus pegasse agora mesmo todas as ofertas que eu dei para ele no mês passado, incluindo meus dízimos, promessa de fé para missões e outras ofertas a mais, se ele pegasse todas as minhas ofertas, somasse e depois multiplicasse por 10, a minha renda aumentaria, permaneceria no mesmo lugar ou abaixaria? Eu acho que na maioria das vezes a nossa renda diminuiria. Isso mostra, que realmente nós não estamos investindo como deveríamos no reino de Deus. Então hoje nós falamos sobre o terrível pecado de materialismo. Não deixe que o materialismo seja também um pecado na sua vida. Você não precisa ser rico para ser materialista. Eu conheço muitos pobres que são materialistas. Você não precisa ser rico ou possuir muitas coisas para ser materialista. Apenas não permita que o materialismo se torne um Deus. Tome o lugar de Deus nas suas decisões, na sua vida. Coloque sempre Deus em primeiro lugar. Amém?